Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal. Aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. E o tema da mensagem de hoje é com respeito à lamentação da queda de Jerusalém. Então nós vamos ver o quanto foi lamentável, o quanto foi doloroso a destruição de Jerusalém. Muito bem. Nós vamos falar a mensagem sobre maldição. Maldição. E o que é maldição? E da onde vem? Então nós vamos ver. A maldição é um ato ou um efeito que causa um infortúnio, uma desgraça, né? Ou uma praga, né? Então isso é taxado como maldição. Vamos ver de onde ela vem? De onde vem a maldição? Se ela vem de Deus ou se ela vem do diabo? Vamos ver? Isaías 45, versículo 7. Diz assim: Eu sou o Criador da luz e da escuridão. Eu mando bênçãos e maldições. Eu sou o Senhor que faço tudo isso. A bênção vem da mão de Deus. E a maldição também vem da mão de Deus. Em outro versículo, eu formo a luz, em outra tradução, e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Muito bem. E no Isaías ainda, capítulo 43, versículo 13, diz assim. Isaías 43, 13. Eu sou o Senhor e sempre serei, e ninguém pode desfazer das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá, evangelista Eugênio? Quando eu opero, quem impedirá a porta que eu abro? Quem consegue fechar a porta que eu fecho? Quem consegue abrir? Então nós vemos, eu sou o Senhor, diz a palavra, é quem faço todas estas coisas. Provérbios, capítulo 26, versículo 2.
como pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim é a maldição. Sem causa não virá. A maldição, se ela não tiver uma causa, ela não vai chegar. Sem causa, ela não chegará. Em outra versão, a maldição não cai sobre quem não merece. A maldição não cai em quem não merece. Ela é como um pássaro, ela é como um passarinho que voa sem rumo. Um pássaro, ele só pousa em determinado lugar se tiver semente. Senão, ele não pousa. E nós vemos, louvado seja Deus, a maldição, ela não cai sobre quem não merece. Então, se Jerusalém foi amaldiçoada, por que será? Porque eles estavam orando? Porque eles estavam fazendo boas obras? Porque eles estavam irritando o Senhor? Provocando a sua ira? Então nós vamos ver, louvado seja Deus, a palavra do Senhor, que antes de Deus mandar qualquer bênção ou maldição, naturalmente ele comunica a pessoa, o povo, a nação, a cidade ou a igreja. Em Amós 3:7 diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quem são os profetas, irmãos? Os profetas são pessoas do Velho Testamento, naturalmente, né? Porque agora não tem mais profeta. Tudo que Deus tinha que falar para nós, ele já falou. Tem mais profeta. Porque assim diz o Senhor, vai acontecer isso, vai acontecer o Apocalipse. Não, já aconteceu tudo, está tudo escrito. E Paulo falou que nós não podemos alterar a Escritura, não podemos pôr mais nada na Escritura. Então nós vemos, agora, os dias de hoje, é dom de profecia. Não é profeta, de João Batista, Elias, os profetas do Velho Testamento. O último profeta foi João Batista. Então, nós vemos que um profeta é aquela pessoa que Deus escolhia, não é? No Velho Testamento, para entregar a sua mensagem, o seu recado para o ser humano. Olha, daqui tanto tempo vai acontecer isso. Então ele predizia a sua mensagem. Que ele fez com o Apocalipse. Olha, não aconteceu ainda, mas já está escrito que vai acontecer. Que Jesus vinha. E Jesus veio e foi falado pelos profetas e assim por diante, não é? Muito bem. Então nós vamos ver da palavra de Deus que diz ali no livro de Deuteronômio, capítulo 28, não é? Do versículo 1 até o 14, Deus fala todas as vezes: olha, se vocês guardarem os meus mandamentos,
prestarem atenção, fizerem isso, né? Então, todas essas bênçãos te alcançarão, vão chegar até você, assim. E do capítulo 15 até os 60, não é? É só maldição. É só maldição. Então nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, que Deus, Ele promete as bênçãos e também a maldição para quem não guarda a sua palavra, para quem não ouve o seu recado. E eu separei um trecho aqui dessa palavra, o que aconteceu com Israel. Vejam que Deus deu um país para eles e eles conseguiram perder o país por causa da desobediência. No versículo 15, diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, esta o que mandou, né? E não obedecer os seus mandamentos, que hoje te ordeno, então todas essas maldições te alcançarão. E nós vamos ver do 45 até o 55 para ver o que foi falado para a queda de Jerusalém. Quanto tempo foi escrito? Tudo que está escrito aqui aconteceu em Jerusalém. Por eles se rebelarem, se rebeliarem contra a palavra do Senhor. No versículo 45, que diz assim: ó, e todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão até que as suas que sejam destruídos. Essa maldição virão, te perseguirão, até que sejas destruídos. Porquanto não haverá dado ouvido à voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordenou. Continuando, versículo 47. O Senhor lhe dará tudo o que é bom, país, tudo, não vai faltar nada. Mas se vocês não servirem a Deus com alegria e gratidão de coração, pela abundância de tudo que o Senhor te dá, Israel, então vocês serão escravos dos inimigos que o Senhor mandará contra vocês. Vocês o servirão com fome, com sede, sem roupa, e precisando de tudo. Deus tratará vocês com crueldade até destruí-los. Veja a palavra de Deus. Quando Moisés escreveu isso aí, eles tinham acabado de sair do Egito. Sobre escravidão, eles tinham muita prática, porque eles foram escravos 40 anos no Egito. No deserto, quando Moisés escreveu isso, eles estavam sentindo ainda a dor da escravidão. Eles foram prevenidos
antes de entrar na terra prometida. Vocês têm que ter atenção com a palavra de Deus. E vejo certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os teus segredos aos teus servos profetas. Continuando agora aqui o texto do versículo 49 ao 51. Eu separei por etapas. O Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe. Prestem bem atenção. Eles estavam despreocupados, porque eles tinham acabado de sair do Egito. Mas eles não atentaram para esses detalhes. Veja o que aconteceu quando Nabucodonosor atacou a Judá. Ele veio de longe, se cumprindo o que estava escrito aqui. O Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe, da extremidade da terra, um povo estrangeiro que fala uma língua que vocês não entendem. Eles os atacarão como uma águia. Veja como uma águia ataca a sua presa. É impossível de escapar de suas garras. E assim que foi com Nabucodonosor. Versículo 50. Eles são gentes que não respeitam os velhos, nem tem pena do jovem. Eles vão devorar todos os seus gados e todas as suas colheitas, e vocês morrerão de fome. Ele não deixará nada para vocês. Vejamos que profecia. Eu queria que vocês, em sua casa, em tranquilidade, você veja o cumprimento dessa profecia, que eles iriam, o seu jovem, veja ali, louvado seja Deus, o capítulo 36, versículo 2ª Crônica 36, versículo 17, né? que diz assim, porque fez subir contra os israelitas, não é? O rei dos caldeus. Isso está em 2ª Crônica, quando já está cumprindo essa profecia. Olha, porque Deus fez subir contra os israelitas o rei dos caldeus, aquele que lhe falou que era cruel, ia atacar como águia, o qual matou os seus filhos, o filho do rei está falando aqui, tá? Matou todos os filhos do rei Zedequias na frente dele, e ainda furou os olhos do rei. Depois de ter matado seus filhos à espada, na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos velhos, nem dos decrépitos. E deu na mão do seu Deus, seu capitão, do seu rei Nabucodonosor. Então ele não tinha misericórdia nem do jovem, nem dos velhos, e nem dos decrépitos. Quem são os decrépitos?
São aquelas pessoas idosas, muito idosas, que têm, eu marquei aqui, né? São as pessoas muito idosas ou desgastadas fisicamente. Aquela pessoa que já fez de tudo na vida, não dá mais nada, né? Bem idosa, então não teve misericórdia com ninguém. Não teve misericórdia com ninguém. E nós vamos continuar lendo aqui, o versículo 52 e 53, nós vamos falar da fome. Nabucodonosor cercou Jerusalém. Mas olha o que estava escrito ali no 52 e 53, Deuteronômio 28, 52 e 53, eu quero ler primeiro e depois comentar. Olha bem. E diz assim: eles cercarão as cidades onde vocês moram, até que caiam as muralhas. Isso aqui é Moisés escrevendo lá no deserto. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 52 e 53. Eles cercarão a cidade onde vocês moram, até que caiam as muralhas altas e fortes em quem vocês confiam. Todas as cidades que o Senhor nosso Deus lhe deu serão cercadas. Os caldeus iam cercar toda Judá, cidades muradas, Jerusalém, todos. E no 53 diz assim: e o cerco será terrível. Os moradores da cidade ficarão angustiados e comerão os seus próprios filhos que Deus lhe deu. Olha essa palavra. Moisés, você não está exagerando, Moisés? Vai escrever um negócio desse, Moisés? Não, evangelista Eugênio. Eu estou escrevendo o que Deus está mandando escrever. Se Deus está mandando escrever, porque vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. As muralhas serão derrubadas, o templo será derrubado. E vejo naquele 53, o cerco será terrível. Eles vão comer toda a sua colheita, seus gados. Vocês vão perecer de fome por causa da desobediência ao Senhor. Olha a maldição que vem em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso aconteceu? Vamos ver o que diz em Lamentações, capítulo 1 de Lamentações, glória a Jesus, que diz assim, quero ver primeiro Lamentação 4, versículo 10. Lamentação 4, versículo 10, 11, 12 e 13. E veja a palavra de Deus, porque pro mesmo Jeremias ele falou: viste, Jeremias, viste bem, porque o zelo da minha palavra para fazer cumpri-las. Tudo que eu falo eu cumpro, Jeremias. Diz assim, Lamentação 4, versículo 10. Quando Jerusalém foi destruída, olha a situação. Mulheres que antes eram amorosas. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Antes, olha, as mulheres que eram amorosas, isso me localizei aqui. Quando Jerusalém foi destruída, evangelista Eugênio, mulheres que antes eram amorosas, elas cozinharam os seus próprios filhos e comeram. Está em Lamentações lá. Está na sua Bíblia aí também. Aquelas mulheres que eram amorosas, carinhosas, abençoadas, mas por causa do cerco em Jerusalém, Nabucodonosor fungando ali em volta da muralha com seus soldados, estavam ali comendo a sua colheita, seus animais, eles estavam com fome. E veja o que aconteceu, louvado seja Deus. Eles estavam lá presos dentro da muralha, estavam famintos. Olha o que aquela mulher, as mulheres, não é uma só não, elas cozinharam seus filhos. E vejam, louvado seja Deus, para comerem. Versículo 11, o Senhor Deus descarregou o seu furor, derramou o ardor da sua ira. Ele pôs fogo em Jerusalém e arrasou até o chão. Versículo 12. Lamentação 4, versículo 12, diz assim: ninguém neste mundo, nem mesmo o rei, acreditavam que algum inimigo conseguisse entrar pelos portões de Jerusalém. Agora no versículo 3. Mas Jeremias, por que isso aconteceu? O povo de Deus, as mulheres que eram bondosas, maridos. Evangelista Eugênio, vê aí o versículo 3. Tudo isso aconteceu por causa do pecado e da maldade dos seus profetas. Profetas desviados, profetas profanos. Nos dias de Jeremias, não era só Jeremias profeta, não era só Daniel, estava cheio de profeta, falsos profetas, como tem no dia de hoje. Falsos profetas. Enquanto um prega a verdade, milhões de falsos profetas ficam pregando mentira, louvado seja Deus, contradizendo a palavra do Senhor. Por causa dos seus profetas e dos seus sacerdotes. Olha aí a dupla, o que levava a Deus em oração e o que ia buscar de Deus a oração, a resposta. O profeta e o sacerdote envolvido. E vejam, louvado seja Deus, depois da queda, veja que Deus derrubou este lugar. Mas por que Deus não preveniu ele, evangelista Eugênio? É? Então nós vamos ver o versículo 54 de Deuteronômio, 28, versículo 54 e 55. Vamos ver agora. A situação será, isso é Moisés falando lá no deserto. Olha, evangelista Eugênio, se esse povo não ouvirem a palavra do Senhor, se eles provocarem a ira do Senhor, olha bem, a situação será tão terrível que não haverá nada para comer. Até os homens mais educados, aquelas pessoas humildes, educadas e carinhoso,
ficará tão desesperado que comerá os seus próprios filhos. E será tão mal, olha bem, ele dirá tão mal além de comer seu filho, que não repartirá a carne do menino para ninguém, com nenhum dos outros seus irmãos. Os outros filhos dele morrendo de fome, e ele comendo o gurizinho ali, assado, fazendo churrasco do seu filho, e não reparte com a sua querida mulher, não reparte com a sua esposa, ela também passando fome. Veja, crave esse versículo, Deuteronômio, capítulo 28, versículos 54, 55, e depois você vê até o 57, que vai falar a mesma coisa, mas aí vai falar da mulher, que é a mesma situação do homem aqui. Louvado seja Deus! E nós vemos, louvado seja Deus, aquilo que aconteceu ali em Lamentações, capítulo 4, versículo 10. E vejam que diz: o cerco será tão terrível, né, que os moradores da cidade ficarão tão angustiados que comerão o seu próprio filho que Deus lhe deu. E nós vemos, quando Jerusalém foi destruída, mulheres que antes eram amorosas, elas cozinharam os seus filhos, seus próprios filhos, e o comeram. Olha a situação que chegou, a maldição de Jerusalém. Veja, irmão, louvado seja Deus. Por isso que Jeremias, que ele falava, louvado seja Deus. Ali em Lamentações, né? Que ele dizia, veja o que diz Jeremias, capítulo 1. Eu quero ler até o 3 para os irmãos verem a situação. Glória a Jesus. Que diz assim, irmão: como está abandonada Jerusalém. Veja, tudo caído, destruído. A tristeza daquele lugar. Como está abandonada. Glória a Jesus. Como está abandonada Jerusalém, a cidade que antes vivia cheia de gente. Glória a Deus. Ela era respeitada no mundo inteiro, mas agora parece uma viúva. A rainha entre as nações hoje não passa de uma escrava, chorando. A situação, veja, louvado seja Deus. No versículo 2 ainda diz mais: ela chora a noite inteira, evangelista. A viúva, está falando de Jerusalém, né? Ela chora a noite inteira. As lágrimas correm pelo seu rosto. Dos seus antigos amigos, não ficou nenhum para consolá-la. Nenhum dos seus amigos, antigos amigos, ficou para consolar. Ela chorando a noite inteira, chorando. E por que ela estava chorando? O povo de Judá foi levado para longe. Jerusalém ficou chorando, esvaziou a cidade derribada. Olha a tristeza de Jerusalém. Eles moraram em outro país. Veja, repetindo, o povo de Judá foi levado para longe da sua pátria e sofre como escravo em trabalho forçados. Eles moram em outros países e não têm descanso.
estão cercados pelos seus perseguidores e não podem descansar. Veja Daniel ali no capítulo 9, a oração. Daniel estava lá também, nessa situação. Veja que ele foi orar e pediu: Senhor, estamos aqui, porque nossos pais, nossos reis não deram ouvido às suas palavras, e Deus o enviava madrugando os seus profetas para alertar o povo, mas eles zombavam do profeta. Eles não deram ouvido à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, até que acendeu a ira do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O que diz no Salmo 137? Aqueles jovens que faziam faculdade ali em Jerusalém, que tinham suas vidas prósperas e foram levados como escravos ali para a Babilônia. Agora não tinha um descanso, ele tinha que ir lá cortar cana, ele tinha que ir lá carpir. Louvado seja o nome, porque eles eram escravos, fora da sua pátria. Veja o que diz Daniel andando ali em Jerusalém, andando ali na Babilônia, quando viu aqueles jovens debaixo das árvores. Olha o que diz o Salmo 137. Daniel perguntando: o que estão fazendo aqui, meus filhos? O que estão fazendo? Daniel, olha, junto ao rio da Babilônia, estamos sentados aqui. Nós assentamos e choramos. Por que vocês estão chorando? Porque lembramos de Sião, como nós éramos felizes e não sabia. Nós estamos chorando, nós penduramos a nossa arca, nosso instrumento que louvava a Deus, só que lá nós não louvávamos a Deus, nós ia fazer pagode com as nossas harpas, nós ia abusarmos de todos, jogamos a palavra de Deus fora. Agora estamos lembrando que lá de Jerusalém, quanto que eles eram felizes. Daniel, ele vendo a situação, ele orou a Deus. E veja no capítulo 6 de Daniel, quando ele fala no versículo 10, quando a perseguição que estava sobre ele, e ele lá, e veja que ele foi orar, e chorava com as janelas abertas, para todo mundo ver: oh Deus grande, estamos aqui, Senhor, porque pecamos contra ti, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, a queda de Babilônia, a queda de Jerusalém. Jericó também passou por isso, mas Jericó não era povo de Deus que estava lá dentro. Jerusalém estava lá, ele sabia o que era ser escravo, porque os israelitas foram escravos no Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmão, certamente o Senhor Jeová não lhe fará coisa alguma sem antes revelar o seu planejamento, aquilo que ele quer falar, aquilo que ele quer fazer lá na frente. E veja, irmão, como a palavra de Deus ela tem sido pregada. Dá uma olhada no povo de hoje, dá uma olhada nessa Avenida Paulista, dá uma olhada nesse São Paulo, dá uma olhada nesse nosso Brasil, nesse mundo de criminosos, bandidos, pessoas longe de Deus, a palavra falando, igual falou através de Moisés, falou ao povo, não deram ouvido, veja a maldição que veio sobre eles.
E veja, da palavra está falando, Jesus está vindo, Jesus está voltando, mas muitos estão brincando com a salvação, muitos estão brincando com a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Veja a situação, a lamentação de Jerusalém. Veja de uma rainha parecendo uma escrava, viúva. E veja o que aconteceu. E os seus filhos foram levados para a Babilônia. Veja a situação. Leia o livro de Lamentação para você ver a dor que ela se exprime. Louvado seja Deus. Tanto a poesia como também o profeta e a cidade. Como que ele se expressa a dor da maldição, louvado seja Deus. E não foi o diabo que mandou, não, foi Deus que mandou, foi o Deus bendito que mandou essa maldição para esse povo que desfizeram da palavra do Senhor, desfizeram do nome do Senhor, não honraram o nome do Senhor. Faça ideia se vai ser diferente quando a trombeta tocar. Louvado seja o nome do Senhor. A ira de Deus, o mundo, a maior parte do mundo abandonaram a Deus, abandonaram a sua palavra, abandonaram a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus está mandando os seus mensageiros falar da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém, Jesus.